A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 74º dia da nossa leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da UiADS, na nova tradução da linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje a nossa leitura está em 1 Samuel, capítulo 10 ao capítulo 12. 10. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou e disse: O Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de Deus o escolheu para ser chefe do seu povo. Hoje, quando você for embora, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel em Zelza, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas que estavam perdidas. Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas, e sim com você, e que ele está dizendo: que posso fazer para encontrar meu filho? Você deve seguir até chegar à árvore sagrada que fica em Tabor. Ali você vai encontrar 3 homens que estarão indo a Betel, para lá oferecerem sacrifício a Deus. Um deles estará carregando 3 cabritos, o outro 3 pães e o terceiro um odre de vinho. Eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer 2 pães, e você deve aceitar. Em seguida você irá para o monte de Deus em Gibeá, onde há um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade vai encontrar um grupo de profetas descendo o morro, vindo do altar. Eles estarão tocando harpas, tambores, flautas e liras, e estarão profetizando. Então o Espírito do Senhor dominará você e você vai agir como um profeta, junto com eles, e ficará uma pessoa diferente. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você. Vá na minha frente para Gigal. Eu me encontrarei com você lá e oferecerei sacrifício que serão completamente queimados e ofertas de paz. Espere lá 7 dias até que eu chegue e diga o que você deve fazer. Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despedia de Samuel. E naquele dia aconteceu tudo o que o Senhor tinha dito. Quando Saul e o seu empregado chegaram a Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus tomou conta de Saul, e ele juntou a eles, agindo como um profeta. Algumas pessoas que o conheciam viram isso e perguntavam: o que aconteceu com o filho de Quis? Será que Saul virou profeta? Um homem que morava ali perguntou: e os outros, será que os pais deles são profetas? Foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Quando Saul acabou de profetizar, foi para o altar do monte. O tio de Saul perguntou a ele e o seu empregado: onde foi que vocês estiveram? Estávamos procurando as jumentas, respondeu Saul. E como não a encontramos, fomos falar com Samuel. E o que foi que ele disse? Perguntou o tio. Ele nos disse que os animais já haviam sido encontrados, respondeu Saul. Porém, não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito de ele se tornar rei. Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Mispa e disse: o Senhor, o Deus de Israel, diz: eu tirei você do Egito e o livrei dos egípcios, de todos os outros povos que os maltratavam. Eu sou Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades. Mas hoje vocês me rejeitaram e pediram que eu lhe desse um rei. Muito bem, então reúnam-se na minha presença, separados por tribos e por grupos familiares. Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele,
e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então Samuel mandou que a família da tribo de Benjamim avançassem, e a família de Matre foi indicada. Aí os homens da família de Matre avançaram, e Saul, filho de Quis, foi indicada. Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo. Então perguntaram a Deus o Senhor: ainda há mais alguém? E ele escondido no meio da bagagem, respondeu o Senhor. Então eles correram e trouxeram Saul, e ele era o mais alto de todos, aparecendo dos ombros para cima do meio do povo. Samuel disse ao povo: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou: viva o rei! Samuel explicou ao povo os direitos e deveres de um rei e escreveu num livro que foi colocado na presença de Deus, o Senhor. Aí mandou todos para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeá. Alguns homens corajosos que no seu coração sentiram a orientação de Deus foram com Saul, mas algumas pessoas de mau caráter disseram: como é que este homem vai poder nos salvar? E desprezaram Saul e não lhe deram presentes. Capítulo 11. Mais ou menos um mês depois, Naás, o rei dos Amonitas, marchou contra a cidade de Jabes, na terra de Gileade. O exército de Naás cercou a cidade, e então os homens de Jabes lhe disseram: vamos fazer um acordo, e nós o aceitaremos como chefe. Naás respondeu: eu faço um acordo, mas com a seguinte condição: furarei o olho direito de todos vocês, assim humilharei todo o povo de Israel. Os líderes de Jabes disseram: dê-nos 7 dias para mandar mensageiros por toda a terra de Israel. Se ninguém vier nos ajudar, então nos entregamos a você. Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Quando deram a notícia, o povo começou a chorar de desespero. Naquela hora, Saul vinha chegando do campo com o gado e perguntou: o que foi que houve? Por que todos estão chorando? Eles lhe contaram o que o mensageiro de Jabes tinha dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus dominou e ele ficou furioso. Pegou 2 bois, cortou em pedaços e mandou um por meio de mensageiro e toda a terra de Israel, com a seguinte mensagem: é isso o que acontecerá com os bois dos que não seguirem Saul e Samuel na batalha. O povo de Israel ficou com medo do que o Senhor poderia fazer. Então todos vieram com um só pensamento para seguir Saul. Saul os reuniu e os levou a Bezeque. Havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Eles disseram aos mensageiros de Jabes: digam ao seu povo que amanhã, antes do meio-dia, vocês receberão socorro. O povo de Jabes ficou muito alegre quando recebeu a mensagem. Então eles disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos a vocês. Poderão fazer com a gente o que quiserem. Na manhã seguinte, Saul dividiu os seus homens em 3 grupos. Ao amanhecer, eles avançaram sobre o acampamento amonita e atacaram. Lá pelo meio-dia já havia massacrado os inimigos, e os que escaparam se espalharam, cada um fugindo para um lado. Então o povo de Israel disse a Samuel: onde estão as pessoas que disseram que Saul não seria nosso rei? Traga essa gente aqui que nós os mataremos. Mas Saul respondeu: ninguém será morto nesse dia, porque hoje o Senhor Deus deu a vitória ao povo de Israel. E Samuel disse ao povo: vamos todos a Gigal, e lá confirmaremos Saul como nosso rei. Então foram todos a Gigal, e lá no lugar sagrado fizeram de Saul o seu rei. Ofereceram um sacrifício de paz, e Saul, todo o povo de Israel, festejaram o acontecimento. Capítulo 12. Eu fiz o que me pediram, dei a vocês um rei para governá-los. Agora vocês têm um rei que os guiará. Quanto a mim, já estou velho, de cabelos brancos.
e os meus filhos estão com vocês. Foi seu líder desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou eu. Se fiz alguma coisa errada, me acusem agora na presença do Senhor Deus e do rei que ele escolheu. Por acaso tomei o boi ou jumento de alguém? Enganei ou persegui alguém? Recebi dinheiro de alguém para torcer a justiça? Se fiz alguma dessas coisas, eu devolverei o que tirei. O povo respondeu: O Senhor não nos enganou, nem nos perseguiu, não tomou nada de ninguém. Samuel disse: O Senhor e o rei que ele escolheu são testemunhas de que hoje vocês acharam que estou completamente inocente de qualquer acusação. Sim, o Senhor é testemunha, respondeu eles. E Samuel continuou: O Senhor é testemunha, ele que escolheu Moisés e Arão e trouxe do Egito os antepassados de vocês. Fiquem agora onde estão, e eu os acusarei diante de Deus, o Senhor, e os farei lembrar de todas as coisas poderosas que ele fez para salvar vocês e os seus antepassados. Quando Jacó e a sua família foram para o Egito, os egípcios os escravizaram e, eles, os antepassados de vocês, pediram ajuda ao Senhor. Então ele mandou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os colocaram nessa terra. Mas os antepassados de vocês esqueceram o Senhor nosso Deus. Por isso ele deixou que Sisera comandasse todo o exército da cidade de Azor, e os filisteus, o rei de Moabe, lutassem contra ele e os vencessem. Aí eles gritaram pedindo ajuda a Deus, e o Senhor dizendo: Ó Deus, nós pecamos, pois deixamos de adorar o Deus, e adoramos o Deus Baal de várias cidades, também Astarote. Mas agora nos livra dos nossos inimigos, e nós te adoraremos. Então o Senhor viu Gideão, Baraque, Jefité e Samuel, que os libertaram dos seus inimigos, e assim vocês viveram em segurança. E quando viram que o rei Naás de Amon ia atacá-los, vocês rejeitaram o Senhor nosso Deus como rei e me disseram: Nós queremos um rei para nos governar. Agora aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês pediram, e o Senhor Deus deu esse rei. Tudo correrá bem para vocês, se temerem ao Senhor nosso Deus, se o adorarem, se ouvirem, se obedecerem às suas ordens, e se vocês e o seu rei o seguirem suas ordens. Porém, se não ouvirem o Senhor e se desobedecerem às suas ordens, ele ficará contra vocês e contra o seu rei. Fiquem agora onde estão, e vocês verão que coisas maravilhosas o Senhor vai fazer. Estamos na época da seca, e o trigo está sendo colhido, não é mesmo? Pois eu vou orar ao Senhor, vai mandar trovões e chuva. Quando vocês virem isso acontecer, compreenderão que cometeram um grande pecado contra Deus, o Senhor, quando pediram um rei. Aí Samuel orou, e no mesmo dia o Senhor mandou trovões e chuvas. Então todo o povo ficou com medo do Senhor e de Samuel. Eles disseram a Samuel: Por favor, ore por nós ao Senhor, o seu Deus, e assim nós não morreremos. Além de tudo, os nossos pecados, ainda pecamos ao pedir um rei. Não fiquem com medo, respondeu Samuel. Embora vocês tenham feito uma coisa tão má, não deixem de adorar o Senhor, nosso Deus, mas sirvam a Ele com todo o coração. Não andem atrás de deuses falsos. Eles não podem ajudar nem salvar vocês, pois não são verdadeiros. Deus, o Senhor, pela honra do seu nome, prometeu que não vai abandoná-los, pois resolveu fazer com que vocês sejam o povo dele. Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois do contrário estarei pecando contra o Senhor.
e eu lhe ensinarei o caminho bom e direito. Temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente, com todo o coração. Lembrem de grandes coisas que Ele fez por vocês, mas se vocês continuarem fazendo mal, certamente tanto vocês como o seu rei serão destruídos. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ficar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.